Olá, meus amigos. Vamos entrevistar hoje um jovem, Edu Carvalho, apaixonado por jornalismo desde a idade de 5 anos. Ele tem o site onde ele mostra o dia a dia do lugar onde ele vive, a Rocinha. Vamos ouvir ele, vamos falar? E não esquece, use máscaras. Oi, Edu, muito prazer estar com você. Eu te conheci, fiquei muito interessado em você, porque quando eu te vi no Bial, eu fiquei interessado no teu trabalho. Então, muito obrigada por ter vindo e fazer essa entrevista comigo. Eu que agradeço, Silvana. É uma honra estar conversando com você. Você que se mostra no canal um ótimo entrevistador, um ótimo ouvinte. A gente hoje está falando de momentos, a gente está vivendo momentos tão extremados. As pessoas falam muito, mas a gente escuta muito pouco. E você eu posso tomar como uma referência até para mim mesmo não sendo, você acaba se tornando uma referência jornalística na arte de escutar. Imagina, então, eu te agradeço. sou amadora. Eu li que desde os 5 anos que você queria ser jornalista. Pois é, olha que loucura. Só Freud explica. Você adora jornalismo, né? Adoro. E eu digo ali os 5 anos, porque é o seguinte, foi um momento onde eu me encontrei na profissão. Acho que eu até peço desculpas quando eu vou dizer isso em conversas e tal, porque pode parecer uma arrogância, pode parecer uma prepotência, mas não. Eu já estava nessa profissão. É uma profissão onde eu já nasci com ela correndo pelas veias. E aos 5 anos, vendo uma edição muito importante do Jornal Nacional, que é a edição que trata da morte do Dr. Roberto Marinho, eu olhei para a televisão, e isso é uma imagem que eu me recordo até hoje, e a minha mãe e a minha irmã também lembram desse momento, assim. Eu olhando na ocasião, quem apresentou a edição era o William Bonner e o Renato Machado. Eu falei, eu quero ser aquilo. Mas, na verdade, eu não queria ser nenhum dos dois. Eu queria fazer aquilo que eles estavam fazendo, que era tratar de notícias e se deixar emocionar pelo tema tratado. Eu vou concluir. Assina uma carta, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Até amanhã. Até amanhã. E poder unir histórias. Eu acho que é uma profissão que fala muito disso. Eu brinco que, sendo jornalista, eu sou um pontífice. Não é só o Papa Francisco que é pontífice. Eu também sou um pontífice, porque a gente une histórias, a gente une temas que são importantes e que custam muito a um país como o Brasil, uma cidade como o Rio de Janeiro e uma favela como a Rocinha, a maior do país. Então, eu acho que nasci nessa profissão, só a profissão de jornalista me dá aquilo que eu sempre busquei para mim. Você vê como é a pessoa quer, quando a gente quer, a gente consegue. A gente consegue, né? Não, é claro que tem ali você estar no lugar na hora certa, encontrando as pessoas certas. A gente fala muito, né? Não basta só querer, né? Você tem que ter acesso, você tem que ter oportunidade. E felizmente, ao longo de toda a minha vida, eu fui uma pessoa muito privilegiada e de estar na presença de pessoas que foram me propiciando oportunidades que eu não tinha. Então, né? quando você fez, aqui eu li, quando você fez vestibular, recebeu uma ajuda, alguém te ajudou. Exato. É uma história muito bonita e comovente, não? Não, exato. Eu tinha passado para a faculdade, eu vinha de um ano de pré-vestibular muito difícil e eu não imaginava que pudesse passar para uma faculdade como a PUC no Rio de Janeiro. Passei. Veio um e-mail, chegou assim, você passou para o 4º período, passou na 4ª chamada para a PUC. Eu falei, meu Deus, que loucura, eu não esperava isso. Mas aí no final do e-mail tinha assim, você deverá fazer a matrícula, o pagamento da matrícula na segunda-feira. E eu tinha recebido o e-mail na quinta-feira. E só a matrícula era cerca de R$5.300. Eu olhei para aquele e-mail e falei, muito obrigado, Deus, por me conceder a honra de pleitear uma vaga e conseguir essa vaga. Mas eu não tenho R$5.300 agora. E eu postei nas minhas redes sociais, falei, olha que bacana, eu queria só compartilhar, eu passei para PUC, mas não vou poder cursar. Alguns amigos vieram assim no inbox, ali naquelas mensagens privadas, falaram, Edu, mas o que está acontecendo com você? Logo você não vai fazer? Eu falei, não, gente, eu não tenho R$5.300. Aí as pessoas falaram, Edu, não dá. Você, pela sua trajetória, por tudo que você representa pra gente, vamos fazer uma vaquinha? Cadê a vaquinha? Então, no domingo, veja só, 24 horas antes
largar tudo, por volta de umas 10 da manhã, eles lançaram uma vaquinha. Nós chegamos na segunda-feira, por volta de 9 da manhã, quase 24 horas depois, a R$ 11.500. Meu Deus. Ou seja, era o dinheiro que pagaria. Também a mensalidade. Pagaria a matrícula e pagaria mais uma mensalidade. Então foi uma coisa que, assim, hoje eu digo muito isso. Sonho sonhado, mas sobretudo sonho compartilhado, é de uma experiência tão bonita, tão grande, quando você sonha e mais pessoas embarcam nesse teu sonho. E eu sinto que eu fui chamado a esse sonho compartilhado. As pessoas entraram na minha vida. Quando você olha para as favelas e periferias do Brasil, isso eu posso dizer por causa do meu trabalho, porque já percorri algumas delas, você vai vendo, a gente tem uma denominação hoje muito cruel no Brasil, o IBGE, tem uma denominação que se chama nem trabalha e nem estuda. Mas quando você vai ver nesses lugares, por exemplo, aí em São Paulo, você vai ver Paraisópolis, quantos garotos ou garotas, pessoas trans, não trans, enfim, muitas das gentes todas querem ser jornalista e não podem porque não tem ninguém que possa financiar um curso, porque não tem ninguém que compre um livro, porque não tem ninguém que dê um incentivo. Eu não estou dizendo só incentivo financeiro não, Silvana. Eu estou dizendo incentivo, assim, vai. Eu acredito em você, sonha, vamos sonhar juntos. Me conta um pouco do site de informação da Rocinha que você tem. Eu ajudei a fundar o faveladarocinha.com com 11 anos de idade. E ajudei a fundar porque nós víamos ali, muitos dos moradores, veja, a Rocinha tem 100 mil moradores. A gente tem no Twitter, a gente tem cerca de 15 mil seguidores. No Facebook, a gente tem um número menor, ele chega a 8.500. E no site já bateu leituras de quase 120 mil visitantes em uma matéria. Então, o site criado esse ano, em novembro, faz 11 anos. faveladarocinha.com. Então a gente criou o site porque muitos moradores queriam se ver representados, e não da forma pejorativa. Por quê? Porque quando a gente vai falar das favelas, muitas pessoas têm a interpretação de que nelas, na verdade, só habita a violência, só habita o mal, só habita a incerteza. Quando não, eu estava falando agora do número de moradores da Rocinha, eu tenho em mente isso, porque o último censo, ele traz o número de 70 mil habitantes, mas deve ter crescido, teve aí um salto de 10 anos, acredito que hoje esteja entre 100 ou 120 mil moradores. Se eu te contar que nem 5%, acho que desses 100 mil, 120 mil moradores, são traficantes ou envolvidos com facção. O resto é uma bolsão de gente, de pessoas, de histórias, que são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que movimentam a engrenagem de uma cidade grandiosa como o Rio de Janeiro. E aí a gente queria dar vazão a todas essas histórias. Então era um trabalho de identidade e também de reconhecimento, da gente poder falar do que era importante para aquelas pessoas, que elas queriam e ainda vão querer muito se ver representadas da forma real, sem a violência, sem o mal estar ali circundando toda a abordagem que elas veem muitas vezes nos grandes meios de comunicação. Você tem levantado a questão do Covid, prevenção do Covid, lá na Rocinha. Como que estão se comportando? A gente teve algumas mudanças, Silvana, muito significativas. E eu acho que e não vai ser diferente a experiência e vivência dessas pessoas em relação aos outros bairros. No início, é claro, teve muito medo. As pessoas ficaram muito retraídas. Porque você tem uma questão toda geográfica que acentua a proliferação do vírus. Muita gente numa casa, são casas muito perto. A gente tem uma questão ainda no Rio de Janeiro, sobretudo nas favelas, de falta de serviço de limpeza, falta de serviço de saneamento básico. E é justamente uma das coisas que mais acentua a proliferação e contaminação pelo vírus da Covid, porque como é que você pode pedir que essa pessoa que não tem saneamento básico, que ela se previna como alguém que está morando no Leblon, ou alguém que está morando na Barra da Tijuca, ou alguém que está morando em Higienópolis, aí em São Paulo? Como é que essas pessoas vão poder ter os mesmos cuidados? Tem muita gente que a gente enfrentou um problema muito sério em relação, por exemplo, ao abastecimento de água. Tem muitas regiões da própria Rocinha que sofrem com abastecimento de água, quando nesse momento o maior conselho dado pela Organização Mundial da Saúde é
lavar as mãos. Me conta o que você acha do racismo aqui. Você acha que o brasileiro é racista? Eu vou te responder munido de uma pesquisa. Eu posso até errar nos dados agora, mas uma vez, eu não vou citar os dados não, mas eu vou dizer o tom da pesquisa. A Folha, em 90 e tantos, eu acho que na década de 90 fez essa pergunta. Você é racista? Não. Muitas pessoas responderam não. Quase 100% respondeu não. Você conhece um racista? Sim. Mas quem seriam então essas pessoas? Eu acho que tem toda uma discussão que é muito importante nesse momento, que é a denominação racismo estrutural, que é aquele que impede que a gente tenha mudanças na estrutura, na hierarquia. É o que impede pessoas como eu, ou como tantas outras, de chegar, por exemplo, numa faculdade. Se não fosse a vaquinha, as probabilidades de eu entrar numa faculdade privada, por um mérito claramente, não somente meu, mas poder financeiro de estudar, seriam nulas, porque a faculdade, como eu disse, 5.300. Eu morando em favela, mesmo trabalhando, eu não consigo pagar sozinho. Hoje eu sou bolsista na PUC. Então a gente tem alguns entraves que a gente vai batendo. Por exemplo, a questão de vida. Quando você vai ver, quem morre mais no país? Não são os negros e negras, pretos e pardos, a denominação usada pelo IBGE. E você vai ver que quando se morre mais, no Brasil, anualmente, 60 mil mortos por homicídio. E você vai ver que são as mesmas pessoas, que essas pessoas têm a mesma característica. Elas são negras, negros, pretos e pardos, e moram nas favelas periferias do Brasil. Por que a gente está tratando das mesmas pessoas sempre? Acho que são algumas perguntas que a gente tem que fazer para entender as nossas maiores chagas. A nossa maior chaga é o racismo. Isso é verdade, você tem toda a razão. Qual é o teu sonho hoje? Eu fiz a implementação da CNN no Brasil. Eu deixei esse trabalho porque tive que privilegiar a faculdade que termino logo. E eu recentemente comecei uma série de entrevistas, lives, com pessoas que pensam o Brasil. Então eu estou falando isso, estou citando essas pessoas porque o meu maior sonho é tentar minimamente entender o Brasil e fazer com que eu me empenho muito de fazer parte de uma ala que quer ver as transformações para um futuro que não é muito distante, porque as pessoas quando falam de transformação, sobretudo no Brasil, elas falam e sempre colocam essas transformações todas que a gente quer, né, Silvana? A da educação, a da saúde, a do próprio racismo, de tantos outros eixos de transformação. As pessoas quando falam dessas transformações, elas falam assim, todas elas amanhã. Eu quero muito e trazer essa transformação, essa mudança para o agora, porque o futuro é daqui a 1 minuto. O futuro a gente não sabe, é daqui a 1 minuto, não é amanhã. Então, me juntar a essa gama de pessoas que têm ajudado a pensar e têm feito muito pelo Brasil. Eu acho que esse é um dos meus sonhos. Muito obrigada, adorei falar com você, Edu. Super obrigado. Um prazer conversar com você. Você é simpático, inteligente e bonitão, tá? Assim eu não durmo. Um beijo. Obrigada, tchau, Edu, tchau.